pessoas estão com expectativas, algumas pessoas estão talvez desanimadas, mas eu quero te dizer uma coisa: se você veio aqui, é porque você tem esperança ainda, amém? Se você está aqui, é porque ainda resta, ainda tem algo dentro de você, que ainda você crê. E a fé, coloca para nós lá Hebreus capítulo 11, verso 1, que a palavra de Deus diz que a fé, meus amados, é a certeza, diga certeza. Você tem certeza da sua vida, das coisas da sua vida? Você tem certeza da sua fé? Você tem certeza das coisas que você quer para a sua vida? Você tem certeza do que você está fazendo e vivendo é aquilo que Deus deseja que você viva e faça? Porque a fé é uma certeza. A fé é a certeza de coisas que a gente espera. A fé também é uma convicção de um fato que eu não vejo. E fato dá para mudar? Não. Fato é algo real, fato é algo concreto, fato é algo que realmente é tangível. Mas a palavra diz que a fé é uma convicção de um fato, mas eu nem vejo. Porque isso está aqui dentro. Ou melhor, está aqui dentro. Está aqui dentro. A questão é, o que está aqui dentro de você? Aqui está aqui dentro de nós. O que você tem deixado entrar aqui dentro. E por vezes, algumas coisas que nós vamos permitindo, que se tornem algumas convicções em nós, são coisas que não nos levam aos lugares que Deus deseja que nós estejamos. Ou até mesmo lugares que nós queiramos estar e não estão nos levando lá. Por quê? Porque tem algumas convicções, algumas certezas em nós que não estão nos permitindo chegar lá. Você quer chegar a lugares melhores e maiores? Só alguns. Os outros ainda estão na dúvida. Você quer ou não? Tenha convicção. E uma pessoa convicta, ela fala, ela declara, ela não tem medo, ela expõe, ela tem entusiasmo, ela tem energia para botar para fora aquilo que ela crê. Ela não duvida. Ela não duvida. Por quê? Porque para ela é real. Para ela é um fato, mesmo que ela ainda não esteja vendo. Amém? Eu quero... Coloca para nós Gálatas capítulo 5, verso 1. Eu quero continuar falando sobre Cristo nos libertou. E esse texto tem sido a base, o fundamento para falar sobre isso. A palavra de Deus diz aqui em Gálatas 5:1 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes, no quê? Nessa liberdade. E não, então, vos submetais de novo a um jugo de escravidão. E muitas vezes a escravidão que a gente vive não é aquela que a gente tem como parâmetro que nós olhamos para a nossa história, por exemplo, no Brasil. A escravidão, pessoas sendo trazidas de outros lugares, índios, enfim, e colocando ali neles uma algema. Não é a escravidão em si, né, a prisão em si, aquela que é visível, aquela que é palpável, mas é uma prisão, na grande maioria das vezes, primeiramente espiritual, psicológica e emocional. E essas três levam a pessoa a ser uma pessoa presa, escrava, fisicamente.
E eu quero mostrar, através de uma passagem, através de um contexto, através de um homem, de um personagem na palavra de Deus, que ele tinha uma grande promessa, que ele tinha uma grande fé, que ele tinha a certeza do Deus dele, mas que no caminho ele acabou se tornando um homem preso, um homem que virou escravo. Mas ele nunca perdeu aquilo que ele tinha lá dentro. Ele nunca deixou e nunca abandonou aquilo que ele tinha lá como convicção e fato para a vida dele. E para falar dessa pessoa, eu quero ler juntamente com vocês o texto de Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 3. Vamos ler ali desde 1, pode ser desde 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta, então, é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Quantos anos? 17. Tem alguém que tem 17 anos aqui? 16? Ah lá, um com 17. Então dá uma olhadinha, vem um pouquinho para frente, irmão. Vem um pouquinho para frente. Dá uma olhadinha para aquele piá ali. Legal, o gaúcho, né, tem esse jeito, né? Ali, ó. Ali é o José, ó. Tá vendo? Obrigado, irmão. Deus abençoe. José com 17 anos, um piá, apacentava os rebanhos com seus irmãos, né? A Nara tá aí, não? Será que a Nara ia deixar ele apacentar as ovelhas? Hã? Você deixa seu filho sair de casa assim hoje em dia? Então Jacó enviava José apacentar as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Ele tinha 2 patroas. Jacó tinha 2 mulheres, né? E trazia então ele o que, gente? Pode ler comigo ali, trazia más notícias deles quem? Dos irmãos, para o pai. Dedo duro, né? X9, como a gente fala aqui nos nossos dias. Vamos lá, vamos continuar. Ora, Israel então amava José, mais a José que a todos os seus filhos. José era o preferido. Seu preferido também não? Não? José era o preferido, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ele preparou uma roupa diferente, uma roupa top, sabe? Moda, coisa fina, para o filho que ele mais gostava. Pode continuar? Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Alguma vez você já ficou bravo com seu irmão, hein? Já? Eu, muitas. Eu até pensei em contar, mas não vou contar. Porque é muita história e depois vocês vão ficar pensando mal de mim. Então, não vou contar. Mas eu e meus irmãos, nós somos em 4 na família, 3 homens e uma mulher. Nós já tivemos alguns probleminhas, né? Mas assim, não há tanto ponto, né, de odiar. Mas eles não conseguiam mais conversar como? Pacificamente. E então, o que aconteceu? Vamos até o 11, tá? Teve José um sonho e o relatou então a seus irmãos. Por isso fizeram o quê? Odiaram ele ainda mais. Você conta seus sonhos, não? Você costuma sonhar? E o que teve no sonho? Rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Mano, ouve meu sonho. A gente estava ali atando os feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé.
e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei de novo, gente. Também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tu teve? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Interessante essa parte aqui, que fala que o pai considerava. Por que isso, gente? Porque o pai dele, Jacó, já havia tido muitas e muitas experiências com Deus. O pai dele, ele também teve umas briguinhas com o mano. Mas briga feia, a ponto de quase se matarem. E quando José ele traz e conta os sonhos com muita empolgação, imagino eu, né? Porque ele entendeu o que o sonho estava querendo dizer. Eu vou ser maior que todos vocês. Eu vou ser grande. E eles ouvem o meu sonho, ouvem o que eu vou dizer. Mas eles já não conseguiam mais conversar pacificamente. Então, José conta os seus sonhos, e os sonhos dele se tornaram os objetivos da vida dele. Os sonhos, meus amados, são projetos que eles devem ser muito bem cuidados. Os sonhos são lugares onde muitas vezes está reservado para cada um de nós no nosso futuro. Porém, muitas vezes, durante esse percurso, esse caminho, os sonhos, às vezes, eles parecem que somem. Os sonhos, às vezes, eles parecem que mudam. Os sonhos, eles se esquecem. Eles ficam adormecidos. Mas por que será que isso acontece? José, ele tem uma grande experiência a respeito disso. E o sonho, ele precisa ser algo muito claro. E José, quando ele entendeu, e foram 2 vezes o sonho que ele teve, e os 2 sonhos falavam da mesma coisa, de que ele se tornaria um homem grande, que ele se tornaria alguém de referência, que ele se tornaria alguém importante na vida. E aquilo se tornou, então, para ele um projeto também da sua vida, mas ele não tinha noção de como isso iria acontecer. Ele não tinha noção. Hebreus, como eu já falei, 11:1, fala de fé. E a fé, meus queridos, também é uma maneira de nós manifestarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que está dentro de cada um de nós. E talvez hoje você chegou até aqui, talvez até com sonhos frustrados, coisas que você abandonou durante o caminho, ou talvez você está perdido com os seus sonhos, perdido no caminho e não sabe para onde, que rumo andar, para onde quer ir, para onde deve ir, confuso. E quando José começa a compartilhar isso com a família, com as pessoas, algumas coisas não começam a dar muito boa, não. Lá em Gênesis 37, 26, 28, eu vou ler uma boa parte da história de José, e eu quero trazer alguns pontos aqui nessa noite, para que nós possamos entender e olhar
por que muitas vezes algumas coisas que Deus já tem determinado para a nossa vida parece que não estão dando certo? E a gente parece que está preso. Desde o louvor eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui hoje que estão bem presas. Mas em nome de Jesus, se você der ouvidos para essa palavra, se você ouvir o que o Espírito está dizendo a você nessa noite, você vai sair dessa noite aqui livre. Amém? Com os teus sonhos e os planos de Deus para a tua vida, agora com direção. Mas isso depende de você. Depende se você vai dar ouvidos. Depende se você tomar posição. Porque às vezes o que falta na nossa vida é uma posição. E entenda que tomar posição nunca é fácil. Mas quando nós tomamos uma posição, decidimos por alguma coisa, nós estamos dizendo não para um monte de outras coisas. Amém? Quem aqui quer casar? Levanta a mão, por favor. Não, né? Só falta subir aqui, eu dar a benção, né? Só isso. Mas olha só, gente. Quando você disser sim para uma mulher ou sim para um homem, todos os outros do planeta Terra, você disse não. Você tomou uma posição. Você fez uma escolha. E agora você te abraça e vai para o gol. Amém? E assim é um posicionamento. Quando você diz e tem convicção e tem uma esperança de que é isso aqui, agora é um fato na minha vida, eu vou viver por isso daqui. Amém? Então vamos ler ali o texto. Então disse Judá a seus irmãos. Judá era um dos 11 irmãos de José. E ele disse aos seus irmãos, porque eles tinham um plano para José. Mas não um bom plano, era um mau plano. Ele disse aos seus irmãos, de que nos aproveita matar José e esconder-lhe o sangue? Gente, eles estavam cogitando matar o próprio irmão. Isso eles estavam intentando fazer. Por quê? Porque eles estavam com inveja, com raiva dos planos, dos sonhos, da língua solta de José. E aí? Vinde e vamos vender ele aos ismaelitas. Não vamos pôr sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos, então, tiveram bom senso. Diga, bom senso. E então concordaram com Judá. E aí? E passando então os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo então Rúben voltado à cisterna, esse é um outro irmão que tinha saído. E quando voltou, eis que José não estava nela. Então ele rasgou as suas vestes. Amados, esse irmão aqui estava tentando fazer um jeito para os outros não fazer mal para ele. Porque primeiramente eles queriam matar. Não vamos matar, não vamos matar. E ele foi. E quando volta, o que acontece? O irmão não está mais lá. Já tinham vendido ele. E eu quero que, com essa fala, a gente comece a pensar no seguinte, que José, ele começa agora uma nova fase da vida dele. José foi vendido. José, a partir deste momento, ele passa a se tornar um homem escravo. Ele não pode mais escolher o que vai fazer. Ele não pode mais escolher a hora que vai dormir e a hora que vai acordar. Ele não pode mais escolher o que vai comer e quando vai comer ou se vai comer.
Ele vai fazer tudo que os outros disserem que ele tem que fazer. E isso é a condição de uma pessoa que é escrava. A pessoa ela não manda mais em si mesma. Ela não é mais dona do seu tempo, ela não é mais dona do seu corpo, ela não é mais dona das suas vontades. Ela se torna uma pessoa dominada. E, infelizmente, existem muitas pessoas que estão vivendo sob um modo de escravidão, ou alguma área de escravidão. Alguns vivendo, por quê? Porque o pecado que entrou no mundo, ele tornou todo ser humano um escravo. A questão é, aonde ou qual área da minha vida eu estou escravo? Eu estou preso? Eu não domino e eu sou dominado. Eu não tenho escolha, eu não tenho vontade, quando eu percebo e quando menos eu vejo, eu estou fazendo aquilo. Por quê? Porque eu não consigo dominar as minhas vontades. E José, ele passa naquele momento a ser um homem escravo. Não pela sua vontade, não pelo que ele queria, mas por consequência. Mas por atitudes. Mas porque falou algo que talvez deveria ter ficado quieto. Por ter compartilhado um sonho, ter talvez apontado problemas e defeitos nos outros. Deus tinha um plano para José. Só que a gente vai ver a partir de agora, e já começa a história contando que ele foi vendido, que ele foi odiado, que ele foi maltratado, que ele apanhou. Deus tinha um plano para José. Só que muitas vezes, assim, Deus também tem um plano para nós. Amém? E será que nós não estamos nos desviando do plano de Deus para nós? Porque a gente tem feito aquilo que não deveria fazer? Porque tem dado ouvido àqueles que não deveria dar? E tem escolhido caminhos que não deveria escolher? Vamos adiante e vamos ver o que acontece nessa situação. Gênesis 39, 1 e 2, aqui fala o que aconteceu com José quando ele chega no Egito. José é então levado ao Egito, e Potifar, que era o oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas, meu Deus, gente, ele virou uma mercadoria. Ele virou um produto de prateleira. Chegou lá, eu tenho certeza que vocês já viram algum filme, principalmente aqueles filmes épicos, né? Chegam os escravos, põem ali em fila, e aí chega o senhor, o comprador, e olha, como é que estão os dentes? Né? Será que tem força? Como é que tá? Tem altura? É novo, é velho? Como é que está? Começa a ver se o produto é de qualidade, se o produto é bom. E José era novinho, 17 anos. Estava começando. Já era pastor de ovelha. Então já tinha uma noção de trabalho. Já tinha conhecimento. E ele chega no Egito, ele é um estrangeiro, fala outra língua. Pode voltar ao texto? Até o 4. O Senhor era com José, que veio então a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José então mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha isso, gente. Ele era um escravo, ele veio como vendido. Qualquer um poderia falar qualquer coisa a respeito dele. Ah, isso aqui é um assassino. Não, isso aqui é um traficante. Por quê?
porque ele não tinha moral, era um escravo. Escravo não tem crédito, escravo não tem índole, escravo não tem ética, escravo é escravo. Só que ele provou o valor dele à medida que ele começou a trabalhar. Ele provou o valor dele à medida que ele, então, teve a oportunidade de fazer coisas. Agora eu pergunto para os irmãos, se fosse eu e se fosse você, numa condição dessa, iria dar ânimo para dar o nosso melhor? Porque ele se tornou alguém importante na casa como escravo. E o texto diz, e ele o pôs por mordomo. De sua casa, ele passou as mãos, tudo. Ele não era qualquer um, gente. Ele era um homem rico, ele era um homem poderoso. Ele era um homem de posses, porque ele era o capitão da guarda de Faraó. Ele não era qualquer um. Ele era alguém importante. Mas quando ele foi comprado, levado até a casa desse homem, ele tinha uma escolha. Ou eu me atiro nas cordas. Agora, o que eu tenho de esperança na vida? Ou eu posso honrar o meu Senhor. Bota o verso 2, olha o que ele diz. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Deus era com ele. E aqui está a diferença de que mesmo quando você tem coisas na vida, áreas a serem vencidas, que você sabe quem é contigo. Você sabe realmente em quem você confia. Você sabe em quem você espera. Você tem convicção. Você tem convicção. Só que tem coisas na nossa vida, meus amados, que a gente tem que perseverar. E foi o que José decidiu fazer. Ele não desanimou. Ele não desmereceu. Ele não se deixou vencer pelas emoções. E a gente talvez nunca viveu um tempo tão crítico em toda a história da humanidade quanto os dias de hoje sobre as emoções. Hoje qualquer coisa que é dita, qualquer coisa que é falada, já é motivo de, que injustiça. Isso é injusto. É ou não é? José, diante dessa circunstância, ele podia dizer que isso era injusto, gente? Sim, podia. Eu sou um homem livre. O que os meus irmãos estão pensando? O meu pai me ama. Eu sou irmão de vocês. O que vocês estão fazendo? Injustiça. Só que hoje qualquer coisa vira uma injustiça. Qualquer coisa hoje é sinônimo para dizer, olha, o que estão fazendo comigo? E aquilo abate a pessoa, ela perde já a esperança, perde a sua convicção, Deus parece que, onde é que está Deus na minha vida? E perde a fé, perde a sua esperança, perde a sua convicção, perde o rumo, perde o caminho, e acaba fazendo o quê? Escolhendo outro caminho. Só que só existe um único caminho, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, diz ele. Eu sou a verdade. E em mim é que tem a verdadeira vida que cada um de nós precisa. Por sentimentos, por palavras, por situações, por condições, a gente vai escolhendo outros caminhos. Caminhos que parecem mais fáceis. Caminhos que parecem mais curtos. Caminhos que parecem que tem uma resposta mais rápida. Caminhos que vai me deixar mais rápido milionário. Caminhos que parece que
é estalar o dedo e tudo está resolvido. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Realmente, o diabo, ele faz mais rápido que Deus. Sabe por quê? Quem quer saber? Então, os outros fecham os ouvidos, então. Porque os dias dele estão contados. Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que já está perdido. Então ele quer pegar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Se você chegar amanhã num templo de ocultismo, consultar lá um pai disso, um pai daquilo, e dizer, eu preciso tal coisa, eu preciso me curar disso, e você fizer aliança, você vai ganhar, e bem rapidinho, mas também vai entregar tudo que você tem nas mãos dele, e aí aguenta o rojão, porque assim como ele dá rápido, ele tira bem rápido. E eu sou prova disso, porque eu já vivi isso, eu já experimentei disso e já tive esse prejuízo na minha vida. Um dia, eu estava com toda a minha boca inflamada, não sei de onde aquilo surgiu, médico não adiantou, remédio não adiantou, e a minha mãe disse para mim, vai na tua avó, ela é benze. Vai na tua avó, ela é benzedeira. Eu não. Vai, só que o dia foi passando, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e nada de eu conseguir melhorar, ficar bom, ficar curado. No 5º dia, já não comendo nada, já ficando mais mirradinho, eu disse, não dá mais. Eu vou lá na avó. E fui na minha avó. Entrei na casa da minha avó, pedi para ela, vó, me dá a bênção. Nunca mais eu quis pedir a bênção dela, daquele jeito. E ela então me põe ela num quartinho dela, e ela então fez as mandingas dela ali. E infelizmente, para minha tristeza, ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada. E apareceu para mim o que estava nela. E naquele dia, porque eu fui buscar uma solução num lugar errado, o meu caminho se tornou bem torto. E as consequências da minha vida foram bem sérias. Em várias as áreas da minha vida. Emocional, psicológico, material, financeiro, familiar. O diabo ele não perde a oportunidade quando ele sabe que tu tem algo muito precioso da parte de Deus. Então não rateia. Porque os planos de Deus para a tua vida, que Deus tem, Ele quer cumprir. Mas se você não escolher o caminho certo, não vai adiantar. Porque Deus nos deu essa liberdade, amados, de fazermos escolhas. E José, diante de todo o desafio que ele estava vivendo, ele fez uma boa escolha. Ele sabia em quem ele confiava, ele sabia quem estava com ele, que era o Deus vivo, e ele não desistiu, mesmo sabendo que ele era um homem escravo, mesmo sabendo que ele estava dominado, mesmo sabendo que, tendo toda a capacidade de cuidar todas as coisas do seu Senhor, ele ainda era um homem escravo. Ele não tinha liberdade. Lá em Gênesis 39, 19 ao 23, olha o que acontece logo em seguida. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. O que aconteceu aqui? José trabalhando, José servindo, José cuidando da casa do Senhor. E aí a mulher, o diabo sempre tem um jeitinho para atrapalhar mais ainda. A mulher se engraça com o rapaz, novinho, né? Energia, bonito.
Hã? E ela chama ele para o quarto. Vem cá, fulano. Só os dois. E ela agarra o menino. E ele disse, arreda-te daqui, Satanás, né? Arreda-te daqui, não. E ele fugiu dela. E ela, indignada, porque o menino não quis nada com ela, ela então faz a cama de gato para ele. Vai lá, chama o marido e diz o seguinte, olha só o que o teu servo fez. Olha só esse aí que tu trouxe, que parecia tão bonzinho, que tu idolatra ele, olha esse aí, tentou contra a minha vida, estava eu no meu quarto, ele entrou e tentou me pegar. E aí, ele confiava no moço, só que ele deixou a prova do crime, que não cometeu. A roupa ficou com ela, porque ela grudou nele de tal maneira, que ele tentando correr, a roupa ficou no quarto. E ela, tá aqui, ó, a roupa dele. Aí o que aconteceu? Acendeu a ira do homem. E o Senhor de Jacó o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E o que aconteceu aí? O Senhor, porém, de novo, era com José. E lhe foi benigno, foi bom para ele. E lhe deu mercê, graça, diante do carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto devia fazer ali. Olha, gente, como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso, como Deus ele cuida da gente, mesmo a gente estando em lugares que nós não deveríamos estar. Como Deus livra a nossa vida de coisas que muitas vezes até nós, por escolher, por fazer algo errado, Deus ele protege, porque o Senhor ele era com José. José, mesmo escravo, ele foi promovido. Primeira vez ele foi promovido dentro da casa de Potifar. Por quê? Porque ele estava ali e fez tudo como para o Senhor. E ele foi abençoado, ganhou o direito de ser mordomo, mas escravo. A mulher se engraça, dá tudo errado, vai preso. Mais uma, puxa, agora que eu estava me levantando. Já viram essa? Agora que parece que estava dando tudo certo, agora que estava melhorando as coisas, como pode? Pois é, os planos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. O homem, a Bíblia diz que o seu coração pode fazer planos, mas o desígnio de Deus é que vai prevalecer. Então, ele vai preso. E lá então, de novo, Deus com ele é promovido pela segunda vez, sendo escravo. O homem da cadeia dá a ele o direito de cuidar de tudo. Dá a ele o direito de não ficar preso dentro de uma cela, porque ele era bondoso, porque ele era uma pessoa de boa índole, porque ele era alguém que realmente ajudava a resolver os problemas. E ele fez isso. Então passou na mão dele tudo que tinha. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ele era uma pessoa que ele era, mesmo na escravidão, mesmo as coisas dando errado, ele sabia a quem ele servia. Ele não desanimou, queridos. Falei do início que nós temos sonhos. Falei no início que nós precisamos ter objetivo. E aconteceu isso na vida de José. Porém, na caminhada, no percurso da vida, algumas coisas dão errado, não dão? Parece que algumas coisas não saem como a gente imaginou. Parece que algumas coisas não vão pelo caminho que a gente esperava.
Só que José, ele teve uma atitude. Será que tem sido a nossa? Que é de não perder a convicção naquilo que se crê? José, ele não desistiu de continuar tendo esperança nos seus sonhos, nos propósitos de Deus para a vida dele. E por isso, a palavra diz que mesmo no desafio, mesmo na dificuldade, mesmo quando ele não podia fazer o que ele queria naquele momento, Deus era com ele. Deus o abençoava. Talvez ele não estava ainda no lugar, no propósito, cumprindo aquilo que Deus havia proposto para ele. Por quê? Porque tem coisas que é só o tempo que vai permitir e vai revelar. O que a gente não pode é desanimar. O que a gente não pode é parar. O que a gente não pode é desistir. Todos nós aqui, amados, somos pecadores. A única coisa que separa o ser humano da graça de Deus, da presença de Deus, é o pecado. Mas aqui eu creio que todos nós também somos pecadores arrependidos, amém? Somos pecadores que não mais vivemos agora no prazer do pecado, e é isso que Deus se agrada. José, ele começou a trajetória da vida dele, talvez fazendo o que não devia, falando dos irmãos, fofocando, contando história para o pai, achando que talvez, poderia se sair melhor com o pai, até ganhou uma túnica. E talvez estas coisas que a gente às vezes vai escolhendo, e que não são as melhores coisas, é o que vai nos desviar, e nos prender, e nos levar a desafios que nós não precisaríamos passar. Mas mesmo assim, com o coração em Deus, com temor a Deus, Deus, Ele é conosco, amém? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Para quem crê, para quem busca, para quem quer. Deus, Ele é muito bom com isso. E José, mesmo diante disso tudo, deixa eu achar aqui o texto onde eu parei. Coloca para nós ali, Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, amados. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E será que você alguma vez na sua vida já não ficou angustiado, triste, porque parece que você investiu e não deu certo? Hã? Ou talvez porque, nossa, perdi tanto tempo com isso e agora, olha só. Tudo tem o seu tempo determinado. E isso, queridos, o tempo é uma coisa que incomoda. O tempo é uma coisa que é desafiador. O tempo é uma coisa que às vezes a gente perde a paciência. O tempo, às vezes, é uma das coisas que mais provoca no ser humano as emoções ruins que nós temos. Por quê? Porque a gente não quer esperar. Hoje, eu estava fazendo uma busca no computador e a minha filha estava junto, a Sofia. A Sofia tem 10 anos de idade, vai fazer 11 agora em agosto. E não sei porquê, eu estava mexendo ali e eu disse para ela: ô filha, o pai vai te mostrar agora o primeiro computador que o pai usou na vida. Eu vou revelar agora a minha idade, né? E eu puxei ali o computador, o primeiro programa utilizado, MS-DOS. Quem não sabe o que é? Faz tempo, né? Pois então. E aí eu peguei o computador daquela época, puxei no YouTube e mostrei para ela o computador. E aí estavam ligando o computador e eu mostrei para ela o tempo que levava para aquele computador ligar. Ela já pai, já estou cansada só de ficar olhando.
Nem me mostra outro. Eu disse, pois é, naquela época era top. Era o melhor que tinha. 386, né? Disquete de 1 quarto. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando aí. Pois é, gente. Naquele tempo era máximo. Os primeiros celulares, lembra? Nossa, quando dava para mandar mensagem, então, uau! Só que, hoje, como é? Deus o livre esperar. Como é que era a internet naquele tempo? Discada. Né? Horrível. Você nem sabe, tem gente que não faz ideia do que eu estou falando aqui. Hoje, está aqui a internet, né? Celular, puxa. Ai, meu Deus, não tem 5G. Aquele tempo era não sei o quê, uns 100 e poucos kbps. Você nem sabe o que é isso também. E a minha filha olhou e disse assim para mim, pai, como é que tu sabe tudo isso? Filha, faz 30 anos já. Já faz 30 anos que a gente mexe com esses bichinhos. 30 anos, e eu fiquei pensando assim, nossa, 30 anos, cara. Eu disse, meu Deus, quanta coisa já mudou. Quanta coisa já mudou. Agora, se a gente parar para pensar, eu quero voltar para um 386? Jamais. Nunca. Né? Voltar para um Nokia aí, nunca mais. O tempo passa. Só que, às vezes, quando nós queremos muito algo, nós atropelamos isso. Só que a gente precisa entender, e aí o verso 11, olha o que diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo é formoso no tempo certo. Os sonhos de José eram bons, porque era de Deus para a vida dele. Os sonhos de José eram planos de Deus para a vida dele. Porém, algumas coisas que ele fez, levou ele a esses resultados. Talvez se isso não tivesse feito, seria diferente a história. Como poderia ser a sua história diferente hoje, hein? Como que a sua história poderia ser diferente? Mas a gente vai mudar a história, passado? Não. A gente pode mudar é o hoje. É o nosso futuro. Para cumprir os planos de Deus. E o que aconteceu depois dessa situação aqui, queridos? Aqui agora vira o jogo. Porque penso que esses anos, não foram pouco tempo, tá, gente? Esses anos que ele ficou ali como escravo de Potifar, como encarcerado, preso, os anos que ele ficou ali, o prepararam. Entenda que o tempo na nossa vida é uma preparação, é um desenvolvimento, é um aperfeiçoamento. Eu tenho certeza que nesses momentos que ele estava ali, ele deve ter pensado e repensado tanta coisa que ele fez. E olhado para dentro de si, puxa, será que eu devia ter tratado os meus irmãos daquele jeito? Será que eu deveria ter me vangloriado desse jeito, contando os meus sonhos? Será que eu deveria ter ido lá, falado para o meu pai todas as coisas que meus irmãos estavam fazendo? Será? Mas ele chegou a esse ponto. Lá em Gênesis 41, 12, olha o que diz lá. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. A gente vai ler corrido agora. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Só um instante aqui para me explicar para quem não conhece o texto, não conhece essa passagem. José estava preso, 2 homens foram levados ao cárcere, um padeiro
e um copeiro. Os dois tiveram sonhos na prisão. E eles estavam perturbados com o sonho. Então José ouviu e disse: eu vou ajudar vocês. E eles contaram o sonho para José. E José disse: olha, o teu sonho aí, fulano, tu vai voltar lá para o rei, o copeiro. Tu vai voltar a servir o vinho para o rei. E aí o padeiro logo se entusiasmou. E tu, meu, deu ruim. Deu ruim para ti. Tu vai ser enforcado. Ah, capaz? Não. E não deu outra. Alguns dias depois, o padeiro foi enforcado. E alguns dias depois, o copeiro foi restituído no cargo dele. E aqui, então, o rei teve sonhos. E ninguém pôde responder os sonhos do rei. E aí, o que acontece? Ele lembra. Rei, quando eu estava lá, que tu mandou eu ficar preso, alguém revelou meu sonho. Agora, vamos lá. Então o faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da maratona, da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Aqui é a importância de você ser fiel a Deus, mesmo no dia mau, mesmo quando as coisas não vão bem, porque alguém vai te ver e vai te reconhecer. Amém? E aí ele continua. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha a índole. Olha a índole, gente. Ele podia chegar agora e dizer assim: não, sou eu mesmo, cara. Sou eu mesmo o profeta. Sou eu mesmo que revela. Fui eu. Não. Não, ó Faraó, o negócio não é comigo, o negócio é com Deus. Não é eu, é Deus em mim. E aí? Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias, à vistas e magras. Nunca vi outras assim desformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então eu acordei. Primeiro sonho dele. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que a interpretasse. Aqui mostra a realidade de quem está perdido. Vai buscar a resposta em qualquer lugar. E então, lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. E as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus então revelou, manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem então 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito.
Seguir-se-ão então 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome vai consumir toda a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E não é assim hoje em dia, gente? É um dia mau e a gente esquece todos os dias bons. É um dia que parece algo deu errado, a gente esquece todas as benfeitorias de Deus. Por isso que Davi, ele diz assim: ó minha alma, bendize o Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque a gente está inclinado pela nossa carne ao quê? A não se lembrar, a esquecer das bondades de Deus. Quer ver? Quer ver como é verdade? Pare agora e lembre. Lembre quando foi que você chegou à igreja. Como você estava. Por que você foi parar numa igreja? E hoje? Está reclamando ainda, né? Parece que nada melhorou. Não, muita coisa melhorou. Só que agora você elevou o nível. Você elevou o nível. Enquanto você estava lá embaixo, escravo, cavalo do diabo, não tinha noção, entendimento, é assim, é um karma, né? A vida é assim mesmo, é desse jeito, todo mundo é assim. Não, amado. Aí você descobriu a verdade. Aí você descobriu Jesus. Aí você recebeu o perdão. E aí você sentiu o alívio, parece que flutuava. Porém, as coisas melhoraram. Glória a Deus por isso. Mas agora, como está hoje? Não, agora eu entendo. Agora eu sou crente. Agora eu conheço a palavra. Pois é, mas continua murmurando. Esquece. Esquece. Vamos lá. Lá que tem bastante texto ainda. O senhor de Faraó foi então dúplice, porque o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Deus que permitiu a fome e a abundância. Alguma semelhança? Os nossos dias? E Deus então se apressa em fazer as coisas. Agora, pois, então, agora vem a diferença daquele que tem convicção, aquele que sabe o que espera. Faraó, escolha aí um homem ajuizado. Faraó, escolha um homem sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele está dando a solução. Ele está trazendo resposta. Como é que ele foi lá com o Potifar, gente? Foi solução. Se tornou mordomo da casa de Potifar. Quando ele chega no cárcere, ele foi o quê? Solução, deu resposta, ele ajudou, o Senhor era com ele, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia a quem ele servia. Por mais que ele era escravo, ele não estava servindo aos seus senhores, ele estava servindo a Deus, porque ele aprendeu isso com o pai dele, que temia a Deus. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Olha aqui, sabia administrar financeiramente. Você sabe administrar? Ou está escravo do dinheiro? Ou está enrolado com dívida? Ou está todo embananado? Ele soube fazer. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos de verão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Olha que legal.
Assim, então, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse homem Deus levantou para salvar uma geração, gente. Esse foi os planos, o propósito, a missão de Deus para ele. Só que começou torto. Começou de um jeito diferente que ele não imaginava. Mas ele foi fiel a Deus e durante todo o período que estava servindo a Deus, Deus então oportunizou ele a se preparar nesse tempo. Entenda que vai existir um tempo de preparação para aquilo que Deus ele está pretendendo fazer na sua vida e te usar na tua vida. Só que enquanto a gente fica teimoso, não aceitando e querendo se desviar do caminho, não dando ouvido e fazendo tudo o contrário que Deus tem planejado, sabe o que vai acontecer? Vai desanimar. Parece que o tempo não passa. E em vez de você, mesmo na crise, você ir prosperando, não, vai piorar. Vai piorando. E o que aconteceu? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais. Lembra quem que era um dos oficiais de Faraó, gente? Potifar, o homem que prendeu ele na cadeia por uma intriga da bonitinha. Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Até o ímpio reconhece Deus na vida daquele que serve. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te faz subir, te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ele usou as próprias palavras de José para qualificar José naquilo que deveria ser feito. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Glória a Deus, gente. Olha como Deus é maravilhoso. Aqui vem se cumprir, então, eu não vou continuar a história, né? Até porque, meu Deus, olha a hora. Até porque nós ia ficar até amanhã pelo jeito. Mas aqui vem se cumprir, e José então é levantado, José administra, José cuida, e tudo se cumpre. Ele salva todo o Egito e também salva toda a sua geração. E a partir dele é constituído então a nação de Israel. Porque o povo, seu pai, seus irmãos, acabam então se tornando as 12 tribos de Israel. Então, a gente conhece a história, depois vem o Egito, eles então ficam escravos no Egito, e vem Moisés para libertar. E tudo começou com José. Os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os planos de Deus, amados, são maiores que os meus e os teus. Você pode fazer planos, e deve fazer planos, mas entenda que quando Deus quer cumprir algo na sua vida, o desígnio dele vai ser cumprido. Agora, enquanto você ficar brigando com o Senhor, fugindo, não vai dar certo. Que nem Jonas, né? Jonas fugiu. Jonas correu da briga. E aí, foi cair aonde? Na barriga do peixe.